vocês? Hoje vamos falar sobre legalidade. Parece um tema muito fácil, legalidade, coisa básica da tributação. Eu propus legalidade e delegação como tema. Eu começaria perguntando para vocês o que vocês sabem da legalidade em matéria tributária. Você já ouviu falar disso? Bom, você não pode tributar sem que esse tributo esteja previsto em lei. É esse princípio. Como é que começou isso? Isso sempre existiu? Não. Quando você acha que surgiu isso historicamente? Historicamente, acho que com as constituições. Olha, Lucas, você tem uma grande sorte. E você não tem um preconceito que o Enzo vai ter. Enzo, quando começou a legalidade? Qual foi o primeiro documento que falou de legalidade? Primeiro documento? Com certeza tem mais antigos que esse, mas o que me vem à mente agora é o Bill of Rights. Bem assim. Bom, costuma-se citar muito a Magna Carta, em 1215. João Sem Terra, aquela história toda, como surgindo. Eu digo costuma-se citar para dizer que, na verdade, você tinha razão. É muito mais antigo que isso. A ideia de eu buscar uma concordância, você pega documentos dos anos 800, em que você já tinha a ideia de, olha, para criar um tributo, vou pedir autorização, pedir uma concordância. Essa é uma ideia da legalidade que é muito, muito antiga. Ou seja, para eu poder tirar o seu dinheiro, eu preciso da sua concordância. E realmente a Magna Carta, o documento em 1215, que alguns chamam de Magna Carta, ele acabou positivando isso. Ou seja, quando o João Sem Terra fez algumas promessas aos barões, ele foi posto no papel algumas coisas que já eram costumes, entre as quais essa ideia de que, para exigir algum valor, haveria concordância do conselho do reino. Que, na verdade, não era o povo, o conselho do reino não eram os próprios barões e o clero. Mas aí seria a origem de dizer o soberano não pode fazer sozinho. Não origem, confirmação de algo que nesse documento surge, ou aparece. Eu disse esse documento tomando muito cuidado, porque depois, se vocês forem estudar esse tema com muito mais detalhes, vocês podem descobrir que esse documento de 1215, que o Fábio cita como a Magna Carta, não tinha esse nome. Na verdade, a Magna Carta, um documento como esse, foi 10 anos depois, 1225, é que teve um documento que teve o nome de Magna Carta. Mas isso os historiadores acabam bagunçando a vida da gente. Eu quero dizer uma coisa muito antiga, essa ideia de concordância, e sim, veio do Bill of Rights, veio em vários documentos e está na nossa Constituição a ideia da legalidade. E aqui eu queria começar um ponto interessante, agora já um pouco mais técnico. Na nossa Constituição aparece legalidade em vários momentos. Eu vou citar dois dispositivos. Um é o artigo 5º, que diz... Todo mundo é igual para mim. Sim, depois... Ninguém é obrigado a fazer. Deixa de fazer, senão eu... Olha só, vamos guardar essa redação que o Enzo disse. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, né? Deixa eu pegar o texto exato aqui. Eu queria pegar o texto exato, mas quem disse que a Ana Luísa... Como é que eu entro aqui? Vamos lá. É que apagou aqui, eu ia pegar o texto expresso. Então tá, vamos dar por aqui. Acho que não há. Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse é o artigo 5º. E o artigo 150, quando fala da matéria tributária, tem uma outra legalidade. O que diz o 150? É vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios. Daí vem instituir ou majorar tributo, sem lei que o estabeleça. Então vem esse desafio interessante. Lucas, você está no 4º semestre. Qual a diferença entre os dois dispositivos? Eu posso dizer que o Constituinte foi redundante? Ele repisou uma coisa? Ou fazendo uma pergunta diferente, se eu não tivesse o artigo 150, mas tivesse o artigo 5º, eu chegaria à conclusão que o Lucas nos deu de que para criar um tributo eu preciso de lei? Não. Não?
Por quê? O artigo é necessário na medida em que, creio que na questão do aumentar. Aumentar também é foda. Instituir, aumentar, é obrigar a pagar mais ou pagar menos. O artigo 5º já diria isso. Ninguém vai me obrigar a pagar. Eu pagava 10, ninguém me obriga a pagar 12. Estaria no artigo 5º. Tem alguma diferença entre o artigo 5º e o artigo 150? Tornou mais específico, 150. Ou seja, é só uma redundância. Eu ver o quinto já bastaria, porque pagar tributo já é fazer alguma coisa. Pois é, minha gente. Então, a primeira aula que a gente vai ter, o Lucas vai ter isso de volta no 4º ano. Mas vamos falar um pouco sobre isso, Lucas. Vamos dizer que eu estivesse aqui numa sala de aula, numa sala regular, lá na São Francisco, e eu tivesse o próprio Lucas ali, meu aluno. E vamos dizer que o Lucas, vocês estão vendo, é um cara assim, um cara meio irrequieto. E ele começa a usar o celular, a mandar mensagem por WhatsApp. E você não tem ideia do que irrita um professor alguém ficar mandando mensagem do WhatsApp enquanto você está falando. Ainda mais quando começa a dar um sorrisinho. Imagina que o Lucas dando aquele sorrisinho. E eu falando, eu no assunto sério, ele sorrindo. Aí uma hora eu falo assim, Lucas, guarda esse celular que eu estou dando aula. E o Lucas continua. Na segunda, um cara que não se comporta. Na 4ª vez eu falo, Lucas, retire-se desta sala. Lucas, retire-se desta sala. Pergunto a vocês, nesse ambiente de aula, se eu falasse para o Lucas, para ele se retirar da sala, ele se retiraria ou não? Teria que se retirar ou não? Eu sou o professor da sala e digo, retire-se. Sim ou não? Sim. Lê de novo o artigo 5º e me responde de novo. Seria fazer alguma coisa? Sim. Em virtude de lei? Vai depender do regulamento da faculdade, né? Caraca, opa, melhoramos. Olha o que o Lucas disse. Na verdade, se houvesse um regulamento da faculdade, eu iria. E se o regulamento não dissesse nada sobre isso? O regulamento tem um artiguinho, diz o seguinte, o professor tem autoridade da disciplina na sala de aula. E eu invocaria o regulamento, como se disse, para dizer, eu tenho essa autoridade. Daí você fala assim, o regulamento também não é lei. Aí você continua assim, mas o regulamento está de acordo com o estatuto da universidade. Daí o Lucas, que já percebeu, explica o que você diria? O estatuto não é Lei. Ele fala, sim, mas a universidade tem um estatuto porque existe uma lei, a lei de diretrizes e bases da educação, que prevê a autonomia das universidades e que cada universidade é regida pelo seu estatuto. Quero que você perceba o seguinte, não tem nenhuma lei dizendo que quem usar celular na aula tem que sair. Mas, em virtude de uma lei, a lei que otorgou a competência para o estatuto, para o regime, ao professor, você não saiu por algo previsto em lei, mas você saiu em virtude de uma lei. Percebeu a expressão em virtude de uma lei? A legalidade do artigo 5º é em virtude de uma lei. Agora vale comparar com o artigo 150. Ele não fala em virtude de uma lei, ele fala o quê? Sem lei que eu estabeleça. Sem lei da falta dela. Sem lei que o estabeleça. Ou seja, a graça do artigo 150 é que eu não pago tributo em virtude de lei. Eu pago tributo estabelecido na própria lei. A legalidade tributária exige que a lei estabeleça a tributação. Não é que a lei autorize o Fábio a criar um tributo. Eu pago o tributo estabelecido em lei. É clara essa diferença, gente? Está aqui, tem um slide para mostrar isso aqui. A ideia do 150, da legalidade, dentro desse 150 agora, eu tenho uma dimensão de regra
e eu tenho uma dimensão de princípio. Regra e princípio. Regra, no sentido de que é tudo ou nada. No texto eu vejo uma regra. Qual é a regra? É proibido exigir tributo que não seja previsto em lei. Esta é a regra que eu extraio do dispositivo do 150. A administração, você está proibida de cobrar tributo se não houver uma lei. É proibido. Regra. Agora eu encontro um princípio. Um princípio a dizer, legislador, preveja, estabeleça o tributo do modo mais claro possível para que os contribuintes saibam o que eles têm que fazer. Agora a visão é princípio da legalidade para dizer, eu não tenho como, qual o grau de precisão? O máximo possível. O máximo possível. Então eu tenho, isso aqui vai ser importante mais tarde, para dizer, no mesmo dispositivo eu tenho uma questão de sim ou não, se não houver lei não pode cobrar, e tem um princípio, que a gente chama mandamento de otimização. O tributo, a lei do tributário deve ser o mais claro possível. O professor Gerd Rothman, quando falou da legalidade, ele escreveu um texto muito bom, em que ele apresenta 4 facetas. Vamos dizer o seguinte, eu quero olhar a legalidade por 4 aspectos. O que ele consegue tirar da legalidade desse artigo 150? Primeiro, o que ele chama legalidade da administração. A ideia é muito simples. Se eu tenho um tributo previsto na lei, o que a administração tem que fazer? Cumprir a lei. Ou seja, a administração não pode deixar de cobrar um tributo. Da legalidade, ou seja, se o tributo foi previsto na lei, uma consequência, uma visão é dizer, a administração cumpre a lei. Portanto, cobra o tributo. Você não tem a opção de cobrar, não cobrar. Tem uma lei prevendo o tributo. Cobra o tributo. Segundo, o que a gente chama de reserva de lei. Ou seja, eu preciso de uma lei formal para criar tributo. O veículo que se cria tributo é lei. Não é decreto, não é portaria. Pasme, que eu vou falar uma coisa que vai chocar alguns de vocês. Nem a Constituição pode criar tributo. Na emenda constitucional. Mas, professor, emenda constitucional é muito mais que lei. Calma. Emenda constitucional não passa pelo Executivo. É um ato só do Legislativo. E a legalidade exige uma lei, um ato que passa pelo Legislativo e pelo Executivo. Isso se chama reserva formal. Terceiro, a estrita legalidade, que é o lado inverso. Se eu digo que a administração tem que cumprir a lei, o lado inverso é dizer o seguinte, se não houver lei, não pode pagar tributo. Por dizer aquela regra, não havendo lei, não pode cobrar tributo. E quarto, a conformidade da tributação com a hipótese prevista em lei. Ou seja, a lei deve se prever a hipótese completa para que, acontecendo aquela hipótese, eu vou pagar tributo. Então, a ideia de que eu preciso buscar descrever completamente o Código Tributário Nacional, usa uma expressão feliz, diz que o fato gerador é a situação necessária e suficiente para o surgimento da obrigação tributária. Então, eu preciso que todos os elementos estejam lá, e havendo aqueles elementos, haverá tributação. Então, tudo tem que estar na lei. Essa é a ideia da conformidade. São 4 aspectos. Então, o que eu preciso ter? 1. A administração cumpra, legalidade da administração. 2. A lei tem que ser uma lei formal. 3. Não havendo lei, não pode cobrar. E 4. Essa lei, além de formal, essa lei deve conter tudo que é necessário e suficiente para que haja a obrigação tributária. Então, todos os elementos da obrigação têm que estar previstos em lei. Esse é um ponto para chamar a atenção, que no direito brasileiro nós temos uma forma da legalidade que não é igual a de outros países necessariamente. Esse é um ponto muito interessante, eu gosto muito de chamar a atenção dos alunos, dos estudantes, que não pensem que olhar o direito estrangeiro, o direito comparado, você pode trazer imediatamente para cá o que tem lá fora. Você pode estudar, mas antes de trazer, filtre, pergunte, isso vale aqui? O que eu quero dizer com isso? Se você ler livros europeus em geral sobre a legalidade, esta reserva de lei é muito flexibilizada.
Ou seja, nada impede que o legislador crie um tributo, mas que deixe para a administração cuidar, ou seja, fica autorizada a criação do tributo tal e tal e tal, mas depois os detalhes são feitos por atos menores. E nós temos essa reserva formal. Por que eu quero chamar a atenção? Nesses países que têm essa legalidade frouxa, essa legalidade mais, assim, acho que o termo frouxa está adequado. São os países parlamentaristas. E esse é um grande cuidado. Se eu tiver um parlamentarismo executivo, é o alonga-manos do próprio legislativo. O gabinete representa a maioria do parlamento. E se não representar, ele cai. Portanto, se eu tenho essa simbiose entre legislativo e executivo, não há muito problema em dizer que o legislativo toma uma decisão e deixa o gabinete continuar, avançar nisso. Eu não estou ferindo uma legalidade, porque o executivo ele é o próprio legislativo. Um sistema como o nosso, presidencialista, nós sabemos, vivemos isso aqui, legislativo e executivo sequer representam as mesmas forças. Basta dizer que o nosso presidente é eleito no princípio one man, one vote. O nosso Congresso, não. O nosso Congresso, São Paulo, tem um limite máximo de deputados. Os estados mais do norte, se quiser, Rondônia, Roraima, tem limite mínimo. Claro, ou seja, não tem uma proporcionalidade. O Congresso Nacional não representa proporcionalmente a população brasileira. Então, as forças de um e outro são distintas. Então eu não posso partir da premissa de que se o legislativo determinou uma coisa, o executivo vai cumprir aquilo que está no legislativo porque é uma coisa só. São poderes distintos. E como eu disse, para criar o tributo, eu preciso que os dois concordem. Essa é a ideia da nossa legalidade da reserva formal. Então, tomar cuidado, porque se em outros países eu tenho essa reserva relativa de lei, na Espanha, por exemplo, se fala isso aqui, olha, reserva relativa atenuada consiste em exigir a presença da lei tão só para efeito de determinar os elementos fundamentais ou a identidade da prestação estabelecida, podendo confiar-se ao executivo a integração ou o desenvolvimento dos elementos restantes. Isso eu queria que foi o Pérez de Ayala, que é um espanhol, falando da Espanha. A Espanha isso é razoável. Ou seja, o legislativo faz o básico, deixa o executivo. Cuidado, nós temos reserva formal de lei. Ou seja, por conta de sermos o nosso presidencialismo. A nossa legalidade, esse artigo 150, quando vocês estudaram, eu recomendo sempre que você entenda que se a legalidade é uma limitação ao poder de tributar, o Constituinte, no artigo 146, ele falou assim: cabe à lei complementar 2. Regular as limitações ao poder de tributar. Portanto, para eu entender qual é a extensão da legalidade, o que é estabelecer um tributo, eu vou para a lei complementar, que o Constituinte disse, lei complementar vai dizer o que vai regular essa limitação. E eu tenho uma lei complementar que a gente chama Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, portanto, não é um instrumento que surgiu do nada. Ele tem uma vocação dada pelo Constituinte, artigo 146, para regular as limitações ao poder tributário. E o Código, no artigo 97, ele diz: somente a lei pode estabelecer, portanto, vem a legalidade, a instituição do tributo, a majoração do tributo, a definição do fato gerador, da base de cálculo, da alíquota, as multas. Todos esses elementos, somente a lei pode estabelecer. Portanto, eu já estou chamando a atenção, porque isso vai ser útil para a gente. Meu sonho é que um dia o Lucas vá ser ministro do Supremo. E daí ele vai lembrar desta aula e vai corrigir alguns erros que o Supremo vem fazendo, que não vem estudando. Não vem estudando uma coisa como essas. Vocês estão vendo o código? Eu vou dar uma pergunta para vocês. Algum outro instrumento pode estabelecer a alíquota do tributo que não a lei? Você tem dúvida disso? Isso tem cara de um princípio, uma coisa assim, o máximo possível, ou tem cara de uma regra? Regra.
Ou seja, se tiver um tributo e a alíquota não estiver fixada, a palavra é fixada, não é isso? A fixação. Se a alíquota não estiver fixada na lei, o que eu vou dizer para essa lei? Se a lei não fixar a alíquota. Se a lei falar assim, olha, o imposto de renda vai ter alíquota até 15%. Essa lei é conforme a Constituição, conforme o Código, ou essa lei vai ser julgada inconstitucional? Ministro Lucas. Funcional. Constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional. Ministro. Já tem meu voto. No dia que eu for presidente da República, me lembra que você vai ser ministro. Por favor, conto com a indicação. Não, tá, vai ter indicação. Depois dessa decisão claríssima. Todo mundo entendeu o que o ministro falou? Tá claro? Tem dúvida disso? Então, fiz uma pergunta clara. Isso é um princípio ou é uma regra? Se a lei não fixou a alíquota que eu vou dizer desse tributo, ele é, ministro? Inconstitucional. Tá claro isso? Claríssimo. Tem dificuldade com isso? Eu diria que um aluno de quarto ano aprende isso com uma facilidade brutal. O ministro Supremo não. Mas um aluno de quarto ano tá com dúvida disso? Bom. E... um ponto só que eu preciso mencionar, só entre parênteses. Enquanto princípio, enquanto regra, é sim ou não. Enquanto princípio, é o máximo possível. Não me caiam na tentação, que infelizmente é bastante comum em muitos livros, permita-me a liberdade de cátedra. Inclusive o nosso mestre fala isso. E o nosso mestre está errado. Porque tiram da legalidade uma outra expressão. Tipicidade. A tal da tipicidade cerrada. Vocês vão ouvir tanto tributarista falar de tipicidade cerrada. Por todos eu vou citar o Alberto Xavier, que é dessa escola, mesma visão, que fala da tipicidade cerrada. Diz Alberto Xavier. Quer ler, Fábio? Fábio representa a mesma escola. Tipicidade cerrada exige que os elementos integrantes do tipo sejam de tal modo precisos e determinados na sua formulação legal que o órgão de aplicação do direito não possa introduzir critérios subjetivos de apreciação na sua aplicação correta. Ou seja, por conta do tal da tipicidade cerrada, a lei tem que ser precisa. Não cabe indeterminação. O Alberto Xavier fala até números clausos. Ele diz não existem cláusulas gerais em matéria tributária, porque isso fere a tipicidade. Bom, eu não vou entrar no mérito aqui, até a expressão tipo estaria errado, mas a ideia é que está exigindo uma determinação absoluta, como se fosse, olha, se não for determinado, não vale. Isso me lembra esta figurinha. Este aqui, Fábio, o professor Ives não se lembra. Você que é um leitor do professor Ives, talvez você vai encontrar algum dia e me dizer onde está. Ele escreve, tem escrito N prefácios. Eu vou contar a história que ele contou num prefácio. Para contrariá-lo, eu vou citar um prefácio dele. O professor Ives contava num prefácio, e eu não sei em qual livro, não lembro, tenho certeza que era dele. Era a história de um cientista. Ele era um cara que conhecia o mar como ninguém. Assim, o tratado do mar era ele. Se não podia estudar oceanografia sem o livro dele. Aliás, não podia fazer nenhum curso parecido com o mar. O livro dele era, sabe aquela referência, o tratado do mar? O cara que entende de mar. Americano, passou anos, tal, no laboratório, escrevendo, fazendo palestras e tal. Mas no fim da vida dele, já resolve fazer uma homenagem para ele. Aquela, sabe a homenagem americana, aquela clássica, assim, que o cara vai de black tie e tal. Então, fizeram isso. No caso, foi em Miami. Ele que ficava no interior dos Estados Unidos, ele pegou um avião, foi para Miami. Smoking, tie, sapato de verniz, um limusine levando homenagem. Quando ele vai ainda assim, passa a beira da praia, ele manda um turista parar um pouquinho, o turista para, ele abre a porta, desce, e começa a pisar na areia, com o sapato de verniz, pisando na areia, em direção ao mar. E aí as pessoas estranham, tem alguém, ocorre alguém, que esse professor fazia muitos anos, que tinha ficado no laboratório, escrevendo e tal, mas não tinha mais estado no mar.
Professor, depois de tantos anos, o senhor que é a maior autoridade do mar, o que o senhor está achando dessa experiência? Eu falei, realmente, não há quem entenda de mar mais do que eu. Pois eu estou olhando aqui e esse mar não serve. Essa é a crítica ao cientista que começa a criar uma doutrina, uma teoria tão forte que quando vê a realidade e vê a teoria, em vez de dizer minha teoria tem que ser vista, diz a realidade não serve. É a crítica que eu estou citando o prefácio dele, você vai achar, para dizer que o nosso mar não conhece a tal da tipicidade. E para dizer isso, eu vou fazer um teste. Teu nome, desculpe-me? Beatriz. Beatriz, na sua opinião, eu vou tentar mostrar que o direito tributário está cheio de cláusulas gerais. Mas, claro, eu vou procurar um exemplo que seja, não vou procurar aquele exemplo pequenininho. Qual você acha que é o imposto mais importante que a gente pode conceber? Assim, em termos de arrecadação, imposto importantão. Imposto de renda. Imposto de renda, concordo. E para ser importantão, de pessoa física ou de pessoa jurídica? Pessoa jurídica. Também acho. Beatriz, então, pegando do imposto de renda pessoa jurídica, se eu for falar o seguinte, grosso modo, tá? A base de cálculo é o lucro, né? Lucro, complete. Lucro é o resultado da subtração de receitas e complete. Receitas menos igual ao lucro. Receitas menos. Posso pedir ajuda aqui? Começa com D. Despesas. Despesas. Então eu pergunto, Ana, você acha que despesa é uma coisa importante do imposto de renda ou secundário, ou dispositivo qualquer? Ou é básico, é fundamental o que é despesa? Fundamental. Pois é. Quando eu pego a lei do imposto de renda, quando eu falo de despesas, fala despesas, dedutíveis, despesas, são aquelas necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. Ou seja, não existe nenhuma lei dizendo que a garrafa é dedutível, o copo é dedutível, a tampinha é dedutível, até porque seria inviável. Eu tenho o quê? Uma cláusula geral. Seria impossível eu legislar sem cláusulas gerais. Imagina se o legislador, para atender a tal da tipicidade, começasse a rolar tudo que eu posso deduzir da minha receita para formar o lucro. Eu teria uma lei quilométrica e faltaria alguma coisa. E o que vale para uma não vale para outra empresa. Totalmente diferente. Portanto, o mar está cheio de cláusulas gerais. E de conceitos indeterminados, sim. A legalidade não está aí a dizer que a tributação é só com conceitos determinados. Como eu falei, eu tenho um princípio da determinação. A dizer, legislador, seja claro o suficiente para que o contribuinte consiga saber se deve ou não deve pagar tributo. Mas não precisa ser da tipicidade cerrada. Isso não existe. É o máximo possível, que a gente chama mandamento de otimização. Podendo, melhor. Até o ponto que você conseguir. Esse é o conteúdo da legalidade material. A determinação conceitual como princípio, mas não como uma regra. Então, como regra, se não houver lei, não pode cobrar. Como regra, a lei tem que fixar a alíquota. Como princípio, a lei deve ser o mais claro possível, mas terá conceitos determinados. Terá. Faz parte da vida. Ou seja, quando a lei fala, por exemplo, a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Artigo 33 do Código Internacional. Valor venal é o valor de mercado. Eu vou ter que determinar um caso concreto. O legislador fala o valor de mercado. Ou seja, eu atendo à legalidade ao dizer valor de mercado e vou depender que a administração apure o valor de mercado e se apurar mal, o contribuinte vai dizer não é esse valor de mercado, vamos discutir. Mas o valor de mercado é uma coisa mais ampla. Eu consigo aplicar no momento concreto, vou determinar o que é e o que não é. Mas com esse valor de mercado tem uma zona cinzenta. Claro que tem, é assim que funciona.
regra da legalidade, por sua vez, nenhum tributo pode ser cobrado sem lucro sem desse, tem no próprio texto constitucional, ou de 88, algumas exceções ou mitigações. A Constituição até 46 não era assim. A Constituição de 46 não tinha, a jurisprudência foi descobrindo mitigações. Hoje eu tenho expressamente, quando você pegar o artigo 153 da Constituição, ele fala, no parágrafo ali embaixo, que é facultado ao Executivo, com relação aos impostos previstos no inciso 1, 2, 4 e 1, 2, importação, exportação, IOF, 4 IOF e 5, que é o IOF, ele pode, o Executivo pode fixar a alíquota dentro dos limites da lei. Então eu pergunto para você, se 1, 2, 4 e 5 a alíquota pode, nos limites da lei, a lei fixa só o limite, e o Executivo é que fixa, o imposto de renda está em algum desses incisos? Não, é o inciso 3. Então eu pergunto, no caso do imposto de renda, a alíquota pode ser fixada pelo Executivo? Aqui não. É só importação, exportação, IPI e IOF. Imposto de importação, exportação, IPI e IOF são exceções à legalidade, porque a alíquota tem um teto na lei, mas quem estabelece é o Executivo. Mas o Constituinte tratou disso, ele deu exceção. É a única exceção à legalidade? Não. Eu posso encontrar aqui outras exceções. O ICMS sobre combustíveis também. Eu vou ter o teto fixado pelo legislador e a alíquota concreta fixada pelo Executivo. A CID combustíveis também. Eu estou mostrando aqui, mostrando que o Constituinte, quando ele quis excepcionar a regra da legalidade, dizendo que o legislador só fixa o teto, ele o fez caso a caso. Eu não preciso ser ministro do Supremo, como nós vamos ter daqui a pouco o ministro Lucas, para dizer que outros tributos que não esses, a alíquota tem que ser fixada. Problema. Não cabe a hipótese de fazer um teto, dentro do teto ter um mais ou menos. Concorda? Estou mostrando para vocês, gente, estou tentando mostrar o que está aqui na Constituição. Não estou buscando, inventando alguma coisa. Eu faço assim, mostrar o texto, eu falo assim, é isso, eu estou lendo a mesma coisa. Professor, e esses tributos são exceções justamente por eles serem regulatórios, né? Precisarem de uma agilidade. Porque o Constituinte elegeu em que casos ele queria dar agilidade. Porque regulatório em si, se você pensar bem, eu posso regular, eu regulo o comportamento com qualquer tributo. O ICMS também. Mas o Constituinte escolheu quais que ele queria. Eu fizer o raciocínio, Fábio, não é? Basta que eu queira regular que o Executivo possa fixar a alíquota. Porque senão eu dou uma carta em branco. Qualquer tributo eu posso regular. Eu posso regular com o imposto de renda. Eu posso aumentar e diminuir o imposto de renda. Não é isso. E estes tributos foram eleitos para isso. Não outros. Então, pois aqui não há mitigação implícita da legalidade. A mitigação da legalidade somente pode ser aceita nas hipóteses expressamente previstas na Constituição. Daí eu continuei aqui. Entretanto, há formas sutis de ofensa à legalidade. E agora nós vamos entrar nestas formas sutis que aconteceram por objeto de decisões do Supremo, que nós vamos agora tratar dessas decisões. As formas sutis de ofensa à legalidade. Antes que eu me esqueça, isso que eu estou tratando agora com vocês, objeto dessa aula inteira, tem um livro que eu publiquei com 2 alunos de pós-graduação, em que eu trato só disso. Tá? Esse livro é disponível gratuitamente, você faz um download no IBDT. É mais fácil que isso, depois você procura o site www.chueire.com.br. No chueire.com.br tem tudo que eu publiquei, inclusive esse livro e outras coisas. Todos os livros. Tudo que eu publiquei. E Só não tem o direito tributário, porque a Saraiva tem direito autoral.
Mas tudo que não tenha direito autoral, livro esgotado, artigo, tá tudo lá. Tá? Então você vai lá e pode procurar isso. Então é mais fácil, você vai lá, achou. Pega o chueiro.com.br e fiz para isso. Tem artigos, livros, palestras, tem tudo. Tudo que eu consigo. Bom, olha aqui que eu chamei de forma sutil de ofensa à legalidade. O legislador cria aqui uma contribuição, tá certo? Estou falando em PIS e COFINS. As contribuições calculadas mediante aplicação sobre a base de cálculo das alíquotas, daí para a alíquota 2,1%, 3,5%, um monte de alíquotas, tá? Então, de repente, olha o que o parágrafo 2º desse artigo 8º está aqui, vem e diz. Você quer ler para nós? Artigo 8º. O artigo 8º não precisa ler todas as alíquotas, vai para o parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Vou ler o caput e o parágrafo 2º. Tá bom, fica à vontade. Só para suficiente para você entender qual é o cenário. Então, caput. As contribuições serão calculadas mediante aplicação sobre a base de cálculo de que trata o artigo 7º desta lei das alíquotas. Parágrafo 2º. Das referidas contribuições nas hipóteses que fixar. Perceba o que o legislador fez aqui. Ele deu uma alíquota, mas autorizou que o executivo baixasse e restabelecesse. Bate com o Código Internacional essa ideia de executivo baixar, ou seja, o legislador fixou a alíquota ou ele pôs um teto? Virou teto. Ou seja, aquilo que o Constituinte previu para importação, exportação, IPI e IOF, o legislador fez para PIS e COFINS, receitas financeiras. Isso não está na Constituição. Eu publiquei um artigo na diretoria tributária atual que chama de suave perda da liberdade. Quando saiu essa lei, eu falei sobre isso. Dizendo que é um modo de você perder a liberdade, um modo sutil desse modo. Eu tributo tudo, menos aquilo que eu, executivo, disser, você não precisa. É dizer, para os amigos, tudo. Para os inimigos, olha aí. Eu fixo um tributo mais alto. Acabou com a legalidade. Acabou com a legalidade, porque fica o executivo. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Vamos explicar na sabe o que aconteceu? O executivo, valendo-se dessa prerrogativa, baixou a zero a alíquota de algumas receitas financeiras. Algumas sim, algumas não. Ele foi escolhendo. Por exemplo, juros sobre capital próprio não baixou, mas outras ele baixou. Quem recebia juros sobre capital próprio não podia reclamar, porque estava pagando o que estava previsto na lei. E quem teve a alíquota zero reclamava de alguma coisa? Você, Enzo, uma pessoa razoável, um bom cidadão, reclamaria de pagar 0%? É ilegal, não pode. Pois Enzo, você e a torcida do Corinthians, todo mundo ficou agradecendo e baixando de 9 para 0. Passamos anos assim. Mas a redação é maliciosa mesmo. Coloca-se nas hipóteses que fixar. Dá uma liberdade assim gigantesca. E o executivo aproveitou 0, por que ele quis? E ninguém reclamou. Agora eu vou contar para vocês o que aconteceu em seguida, não, passaram alguns anos. Não, de caixa. Se eu não criar algum tributo, o governo não teve ideia. Restabeleceu pela metade a alíquota. Então, a alíquota que era 9, um decreto baixa para 0 e outro decreto baixa para 4. 4 e pouco. Metade. E agora? Como fica a legalidade? Ele estava tendo um aumento sem lei. Mas eu tive uma redução sem lei. Se o aumento é ilegal, sobre inconstitucional, ilegal não é porque a lei previa, é inconstitucional, a redução também o era. E se o contribuinte reclamasse do aumento para 4,5, na verdade ele que ficasse com os 9. Está claro para vocês o dilema que nós fomos colocados? Executivo fixa a alíquota que quiser e você que ficou quieto, esse meu artigo sobre a perda da liberdade, eu começava com aquele famoso, a questão do Mayakovsky, que você deve conhecer. Chegar no jardim, tirar uma flor, não fizemos nada, tirar não sei o que, não fizemos nada.
Eu comecei, procura só a Vitória da Liberdade, também tá nesse site. Eu comecei com essa coisa para dizer, olha, olha o que acontece. Se não fala, daí o executivo pode fixar o que quiser e pronto. O artigo foi assim, quase um protesto. Tem artigo que você faz artigo doutrinário, artigo que é protesto. Logo que sai essa lei, eu falei, não pode, isso é errado. Mas ninguém reclamou. Daí aconteceu essa história toda da diminuição, ninguém reclamou. Daí aumentaram, ninguém podia reclamar. Ninguém podia reclamar. Esse foi um caso. Tá claro o problema, né? Sim, sim. O RE, número tal aqui do RE. Só para dizer, teve um segundo caso, que é muito parecido também, também de coeficientes que poderiam ser aumentados, que foi no caso, assim, não dizer que foram julgados em conjunto, é um outro caso também de contribuições, se vocês quiserem ficar leio aqui, mas depois, enfim, tá referência, a mesma coisa. Como eu falei, quando você pegar meu livro, este livro, eu falo desses dois julgamentos, assim, falo inteiramente, então acho que não preciso pegar um detalhe aqui a partir disso. Bom. Foi para o Supremo, e o Supremo entendeu, pasmem, com esses textos de lei, que essas leis não ferem a legalidade. Por isso que eu preciso escrever um livro sobre o assunto. As premissas do ministro Dias Toffoli, ele levantou duas premissas. Ele diz, olha, já há muito tempo, nós, Supremo, vínhamos flexibilizando a legalidade tributária. Essa legalidade que está nos livros, há muito tempo já vinha sendo flexibilizada. E daí ele punha que existem tributos, depois eu vou examinar cada um desses argumentos, tá? Tributos mais coativos e menos coativos. E conforme o grau de coatividade do tributo, a legalidade deve ser mais forte ou mais fraca. São duas premissas que ele vai adotar. No caso, segundo ele cita a jurisprudência espanhola sobre o assunto, sobre a Espanha, para depois justificar o que ele vai fazer conosco. A partir disso, ele vai dizer que, no caso, a lei fixou os valores máximos e fixou as condições para a atuação do executivo. E, de qualquer modo, como você diz, havia uma função extra fiscal relevante que justificaria a mudança da alíquota. Isso, em resumo, o voto do ministro. Agora vamos examinar esse voto item a item. Primeira questão da tal da tendência de flexibilização que ele cita. Vou ler agora trechos do voto deles. Infelizmente eu tenho que ler porque você... Né? Ele diz o seguinte: no exame do recurso extraordinário número tal, concluiu-se que não ofende o princípio da legalidade o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de atividade preponderante e de grau de risco leve, médio e grave. No RE tal, de minha relatoria, a Corte concluiu pela constitucionalidade do artigo tal da lei tal que delegou ao CONFEA a possibilidade de fixar a taxa referente à anotação de responsabilidade técnica. E na DIN número tal, também sob minha relatoria, decidiu-se que a lei que possibilita aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas fixar, conforme tetos e os parâmetros nela previstos, as contribuições anuais. Então ele tomou 3 precedentes, e também nós já estamos flexibilizando há muito tempo. Um era a contribuição aos seguros de trabalho, segundo a taxa desse anotação de responsabilidade técnica, normalmente ART, e terceiro, conselhos profissionais. Os precedentes mostrando a flexibilização. O problema que eu vou tentar mostrar para vocês, e que eu pus no livro, é que ele citou precedentes para justificar o que ele fez, mas nenhum desses precedentes tratava da legalidade enquanto regra, e sim enquanto princípio. Eu comecei a nossa aula hoje distinguindo a regra do princípio. Regra: se não houver lei, não pode cobrar. Regra: a lei, somente a lei pode fixar a alíquota. Princípio: a lei deve ser o máximo precisa o máximo possível. Os 3 precedentes que ele tratou eram situações que o legislador tinha usado um termo amplo, e o Supremo ia dizer se tinha ferido a legalidade, princípio. E o Supremo disse não. Para mim isso aqui é suficiente.
Ou seja, eu tenho suficiente. Então, o tema, até então, era leis que usavam conceitos mais amplos. O contribuinte dizia, em nome da tipicidade cerrada, isso não pode passar, e o Supremo dizia, não existe essa tipicidade cerrada. Com todo respeito, não existe. Então, nada impede, ou seja, era só assim, tem que ser o máximo claro possível, mas não precisa ser tão preciso assim. Ou seja, ele citou precedentes que não tratavam da questão da regra, como era o nosso caso. Quando eu vou pegar dicção dele, ministro novo, citando, olha que coisa grave. No exame do RE tal, concluiu-se que não ofendia o princípio a complementação dos conceitos de atividade preponderante e de risco leve, médio e grave, que deixa em qualquer situação. Seguro do acidente de trabalho. É um tributo. O legislador fixava alíquotas, em qualquer coisa que fosse 1, 2 ou 3%. Grosso modo, é o seguinte: atividade de risco alto, 3%. Risco médio, 2%. Risco baixo, 1%. O contribuinte fala, isso feriu a tipicidade. E o Supremo disse não. Risco médio ou baixo. Agora, me der uma atividade concreta, eu vou verificar se é um ou se é outro. Ou seja, o executivo, o que o executivo fez? Com base nisso, listou atividades de risco alto, médio e baixo. O Supremo disse, não é que o executivo está legislando. Ele está dizendo o que ele entende como risco alto. Se você discordar, discorda da lista. Eu não estou ferindo a legalidade. O legislador usou um termo mais amplo. Mas, entendeu? O tema era se o legislador teria que arrolar as atividades ou se bastava o legislador dizer risco alto e o executivo arrolaria a partir disso. Esse foi o tema. Agora, quando eu vou pegar... Então, ele citou esse como o precedente, tá certo? Eu fui ao precedente. Deixa eu ver o que o ministro Carlos Veloso, no precedente, que ele citou para justificar a flexibilização, o que o ministro Carlos Veloso disse? Trecho dele, o ministro Carlos Veloso, no próprio precedente. Na verdade, diz o ministro Carlos Veloso, tanto a base de cálculo, que Geraldo Ataliba denominava base imponível, quanto o outro critério quantitativo, que combinado com a base imponível determina a fixação do débito tributário, decorrente de cada fato imponível, tanto a base de cálculo quanto o outro critério, devem ser estabelecidos pela lei. Esse critério quantitativo é a alíquota. Pergunta: Carlos Veloso disse que a alíquota pode estar flexibilizada ou deve ser estabelecida em lei? O precedente que o ministro citou, ele é expresso nisso. Em certos casos, entretanto, a aplicação da lei no caso concreto exige a aferição de dados, risco alto, médio e baixo. Elementos. Nesses casos, a lei, fixando parâmetros e padrões, comete ao regulamento essa aferição. Essa é a legalidade do precedente. Portanto, o recurso ele não permitiu a delegação. Ao contrário. Mas é mais grave ainda o ministro Dias Toffoli. Desculpe, o nome é o boi, porque é ele que fez isso. Diz ele: depreende-se do voto do relator, ministro Carlos Veloso, que foram adotados os seguintes critérios para se aferir a constitucionalidade do diálogo da lei tributária com o regulamento. A delegação pode ser retirada daquele que a recebeu a qualquer momento por decisão do Congresso. B. O Congresso fixa estándares ou padrões que limitam a ação do delegado. E C. A razoabilidade da delegação. Ministro Carlos Veloso, o senhor falou que podia delegar? O que aconteceu no ministro Carlos Veloso? Carlos Veloso, durante o voto, ele se refere ao salário educação. O voto dele era um, mas ele fala no outro tributo. O salário educação, que é um outro tributo, pré-88 não tinha natureza de tributo. Pós-88, ele passa a ser um tributo. O que o Carlos Veloso diz? A lei de pré-88 previa, sim, que o executivo podia fixar a alíquota do salário de educação e não era tributo.
Pós-88 vira tributo. E aquela delegação... Então ele explica assim, neste período era possível delegação desde que, aí vem a história, desde que o Congresso, esses requisitos eram para uma delegação no que não era tributo. Pós-88 vira tributo. Olha o Carlos Veloso. A Constituição de 88 acolheu o salário de educação, havendo mantido de forma expressa e, portanto, constitucionalizado a contribuição. Conferiu-lhe, entretanto, caráter tributário. Só não tendo subsistido à nova carta a delegação contida no parágrafo 2º, em face de sua incompatibilidade com o princípio da legalidade. Ou seja, o ministro Dias Toffoli disse que o Carlos Veloso permitia delegação. Quando ele dizia, eu permitia delegação quando não era tributo. Quando você ser tributo, está proibido. Ou seja, a delegação não foi recebida. Gente, é para a gente ficar muito triste, porque o precedente que está sendo citado como base não disse o que o ministro Dias Toffoli disse que ele disse. E os demais ministros acabam seguindo essa história do ministro Toffoli. É claro, você ouve, então nós flexibilizamos. Nunca tinha sido flexibilizada a regra. Ao contrário, expressa o sentido contrário. Continuando, a questão do grau de coatividade. Ele vai citar os espanhóis, que na Espanha tem uns autores, tem mesmo, uns autores para um sistema espanhol, falando sobre Espanha. Para a Espanha, eles criaram, e não é maioria na Espanha, mas tem, criaram uma ideia de que o tributo, a legalidade na Espanha não seria a mesma para todos os tributos. Haveria tributos que teria maior grau de coatividade e outros menor grau de coatividade. Qual é a visão que eles, espanhóis, têm? Se eu pago o tributo e recebo alguma coisa de troca, o grau de coatividade é menor. Se eu pago o tributo e não recebo nada, o grau de coatividade é maior. Então os espanhóis dizem, no sistema deles, que a legalidade é diferente conforme o grau de coatividade. E o Dias Toffoli cita precedentes nessa história do grau de coatividade, cita a doutrina espanhola. Não tomam cuidado de verificar que isso é na Espanha, isso não é no Brasil. E admitindo que eu pudesse trazer, eu diria que, tudo bem, se eu pago um tributo e recebo uma coisa de volta, ou não. Agora, PIS e COFINS, eu pago e eu não recebo nada de volta. Uma coisa é que eu pagar uma taxa para o passaporte e receber meu passaporte. Eu pago o passaporte e recebo o passaporte. Mas se eu pago PIS e COFINS, eu pago e isso vai para a Seguridade Social, vai para o Estado. Então, se eu admitisse o raciocínio dele, que eu não admito, eu teria que concluir que no grau do PIS e COFINS a coatividade é máxima. E a legalidade teria que ser máxima. E a premissa dele, de novo, está problemática. Eu estou negando a premissa, hein? Estou dizendo que a premissa não existe no direito brasileiro. Mas se existisse, não poderia levar a isso. E Bossuet fala o seguinte, ele vai criar as três coisas concretas. Olha, então, portanto, a flexibilidade que ele inventou, basta que o legislador fixe alíquotas, valores máximos para as alíquotas, que preveja as condições para a atuação do executivo e a função fiscal. Olha, vou ler o voto dele no que ele vai falar isso. No tocante à contribuição para o PIS e COFINS, cujo traço característico é o financiamento da Seguridade Social, para a observância do princípio da legalidade tributária em relação às suas alíquotas, é imprescindível, além da prescrição de condições e do valor máximo dessas exações em lei, em sentido estrito, que existam nelas função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado, de modo a justificar a manipulação das alíquotas por ato do Poder Executivo, sempre nos estritos limites da delegação. Aí vamos olhar o que ele faz. Ele falou que tinha que ter condições. Ele fala assim, olha, em primeiro lugar, o dispositivo fixa tetos. Verdade. O Poder Executivo, alterar as alíquotas, não poderá superar o teto tal. No tocante ao presente feito, constata-se que... Bom, teto. Então, realmente, o teto ele pôs mesmo. Mas, como eu falei para vocês, teto era uma coisa que caberia para imposto de importação, exportação, IPI, a história do teto não cabe muito. E não tem uma palavra dele sobre o artigo 97 do Código. 97 que fala
a fixação, somente a lei pode estabelecer a fixação da alíquota. A palavra fixação da alíquota, no meu português, significa, desculpe, a Cassiano, fixar uma alíquota, opa, é fixá-la, não é por teto. Somente a lei pode estabelecer a fixação da alíquota do tributo. Caberia a ele, pelo menos, dizer que o código é inconstitucional. Mas enquanto eu tiver um código, cumprindo a função de lei complementar, eu não posso deixar de observar, como o Supremo fez. Uma derrapagem brutal. Em segundo lugar, não restam dúvidas de que foram estabelecidas as condições para que o Poder Executivo pudesse reduzir ou restabelecer as alíquotas. Ora, somente poderão alterar as alíquotas e contribuições se elas forem incidentes sobre receitas financeiras auferidas pela pessoa jurídica. Ministro, isto não é condição. Isto é escopo. A lei se aplica às receitas financeiras. Condição é um fato futuro incerto. Não tem nenhuma condição. É escopo. Como é que o legislador falou assim? Se chover por 8 dias, você pode reduzir a alíquota. Isso seria uma condição. Certo. Não fixou em condição nenhuma. Ele falou assim, reduza essa. Então, não tem condição nenhuma fixada na lei. Não é que o legislador fixou, está sendo claro? Ele pôs escopo, receitas financeiras, tá bom, não tem condição nenhuma. Ele chamou de condição que não é condição. Que era para ele saber. E terceiro, a questão da função extrafiscal. Não diz o legislador qual é a função extrafiscal. 2, se você pegar, você tem no livro, a exposição de motivos da lei, ou a situação da lei naquela época, explicitamente foi feito para arrecadar dinheiro. Ele precisava de dinheiro. Não tinha nada de função extrafiscal, não tinha nenhuma condição para manipular a economia ou coisa parecida. Você pega a exposição de motivos, você vê isso. Nem isso estava presente. Ou seja, eu só posso concluir que eu tenho a tal da flexibilização que foi feita pelo ministro Toffoli acaba contrariando tudo que nós sabemos de legalidade. Contrariando a Constituição, contrariando o Código, deixando uma discricionariedade para a administração que não tem espaço. Uma coisa, deixa eu explicar, isso é um ponto importante. Discricionariedade não é a mesma coisa que indeterminação. O ministro Eros Grau tem aqui, no exercício da discricionariedade, o sujeito cuida da emissão de juízos de oportunidade. Em conceitos indeterminados, é a emissão de juízos de legalidade. Qual é a diferença? No conceito indeterminado, risco alto, médio ou baixo, eu posso sempre judicializar. Se você tiver o juiz vai dizer o que é. A discricionariedade eu não tenho como judicializar, porque é o administrador que vai decidir o que quiser. Exemplo de discricionariedade. Um capitão chega para o cabo e fala: selecione 3 soldados de sua preferência. O cabo vai lá e seleciona 3 que quer. Eu não tenho como controlar, é de sua preferência. Isto é discricionariedade. Conceito indeterminado, que é diferente, o capitão diz: escolha os 3 soldados mais capacitados. Claro que é um conceito indeterminado. Mas se pegar um Zé Mané, não. Eu posso judicializar. A lei tributária convive com conceitos indeterminados, mas não com discricionariedade. Apesar de que o Supremo disse, eu sou obrigado a concluir, que nós tivemos uma flexibilização da legalidade que traz uma triste página para o Supremo Tribunal Federal, que exige que seja revisto isso. E eu cumpri meu papel quando escrevi um livro sobre o assunto, quando veio falar para vocês. Quando eu espero que o ministro Lucas, algum dia, vá lá, tome esse precedente e fale: vamos acabar com isso. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu não sei se gostaram, se acham. Tem uma questão mais. Professor, eu acho que eu não entendi muito bem qual a diferença entre o primeiro e o quarto aspecto.
a legalidade da administração. Quer dizer, Legalidade da administração havendo- e conformidade da legalidade. Então, vamos. Havendo lei, a administração não pode deixar de cobrar tributo. Conformidade. É outra coisa, quer dizer, a lei deve conter todos os elementos para surgir a obrigação. Então, são facetas da legalidade. Uma coisa é dizer, se houver lei, você tem que cumprir. Outra coisa é dizer, olha, legislador, põe na lei tudo o que você quer que exista para cobrar o tributo. São visões bem... Os dois são legalidade, mas são distintas. São faces, são visões. Insisto, pensa assim, eu estou enxergando a legalidade por vários aspectos. Certo. Professor, Bárbara de Belém está perguntando qual o nome do livro do senhor que foi escrito, né, no IBDT com esses pós-graduandos que está no site. Eu acho que se chama A Legalidade no Supremo Tribunal Federal. Deixa eu... Tem internet aqui? Tem. Vamos pôr direto aqui. Ó. Eu vou entrar aqui junto com vocês, vou digitar exatamente o que eles vão fazer. Quem quiser fazer, Bárbara, abre o seu computador e faz o que eu vou fazer. Eu vou começar aqui, colocando aqui, discando. Chueire tem 8 letras, testa. www.chueire, 8 letras.com.br. Enter. Bem-vindo ao meu site acadêmico, aparece a foto dessa bela figura aqui. Você foi um X. Todo mundo está fazendo isso, né? Ó, Xzinho aqui. Daí eu vou aqui, tem Home sobre publicações e apresentações. No caso é um livro, então eu vou para livros. Eu chego aqui em livros, encontrei aqui logo em seguida, legalidade tributária e o Supremo Tribunal Federal. Daí eu clico embaixo aqui, saiba mais. Aqui aparece o livro. E eu ponho download. Nossa, mas que maravilha, hein? Se você quiser, tem um outro livro que é também interessante, também para download, é o Manual da Tributação Direta da Renda. Esse eu escrevi com o professor Quiroga. Esse é para você aprender a calcular imposto de renda. É um manualzinho mesmo, mas é bom para a prática, assim. Daí tem um monte de livros que estão esgotados. Você só acha que você pode fazer o download do PDF inteiro. Tá? Então, o caminho que eu recomendo funciona bem. Depois, Bárbara, você vai lá, você olha as publicações, você pode achar os artigos, capítulos de livro, tem um monte de apresentação, um monte de aulas que eu dei. Dá para se divertir bastante. O Antônio Lemos, aqui, professor de Alagoas, está dizendo que é muito bom poder ter uma aula com os professores que até então eu só cheguei a ler os livros. E o João Santos tem uma outra pergunta aqui, que é: a modulação de efeitos de decisões em matéria tributária viola o princípio da legalidade? Eu acho que não. A modulação de efeitos... Por exemplo, seguinte, vamos lá. Aí, João, bem mais complicado. O que justifica a modulação de efeitos? Eu tenho uma lei, como hipótese, uma lei inconstitucional, feriu a legalidade, etc. Mas eu vou ter modulação, e esse é o ponto. Porque havia uma razão jurídica suficiente para eu acreditar que essa lei era constitucional. Eu tenho que ter requisito para modulação. Vou admitir que eu tenho isso. Daí, curiosamente, a razão por que eu mantenho não é a lei. Essa lei é inconstitucional. A razão por que eu cumpro aquilo é uma outra lei, a lei de modulação dos efeitos, essa é mais legal, e que vai prestigiar um princípio constitucional chamado segurança jurídica. Ou seja, em nome da segurança jurídica, eu vou manter aquela relação. Erra quem disser que a lei inconstitucional continua existindo. Ela não existe mais. Eu não obedeço a lei constitucional, mas eu mantenho a segurança jurídica. Está agradecendo aqui. O João é de Sumidouro, interior do Rio de Janeiro. Tem uma outra pergunta aqui, professor. Pode. Posso? É do Pedro André. Ele pergunta se... Ele diz que a respeito das categorias postas pela lei, pela Constituição. E pergunta, a concretização em casos como o ICMS do software é uma ampliação
ou porosidade dessas categorias, desvirtuamento ou atualização legal? Bela pergunta, difícil, até porque eu acho que essa decisão do Supremo... Bom, deixa eu pôr, vai. Esse é um caso curioso, porque quando você pega a decisão do ministro Toffoli também aqui, o ministro Toffoli acaba enxergando, eu vou falar em termos teóricos, depois no caso concreto está certo ou não. Ele vai enxergar, eu vou defender em termos teóricos, depois vou dizer que no caso concreto eu não concordo com ele, tá bom? Tradicionalmente a gente pensa que a Constituição trabalha com conceitos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, serviço é uma coisa, mercadoria é outra. Daí eu lhe faço a seguinte pergunta. Se eu for a um restaurante e pedir uma refeição, eu estou tendo uma mercadoria ou um serviço? Os dois. Os dois. Perceba, vou comparar, só para comparar. Uma coisa é eu ter no mesmo contrato duas prestações que eu posso identificar. Por exemplo, eu poderia ter um serviço que eu contratasse. Olha, eu quero que você um buffet, me forneça comida e ao mesmo tempo limpe o local. São coisas separadas. Mas no caso do restaurante, eu tenho uma situação curiosa, que a sua expressão foi correta, eu tenho os dois. Tanto um quanto o outro na mesma prestação. O que o ministro Toffoli disse? Quando eu tenho numa mesma prestação elementos típicos de uma operação de mercadoria, mas também tenho elementos típicos de uma prestação de serviço, artigo 146. Cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência. Ou seja, a lei complementar é constitucional tanto se ela disser que um restaurante paga ICMS, quanto ISS é uma escolha da lei complementar, porque os dois são possíveis. E está certo. Onde eu discordo? Ele enxergou no software, em primeiro lugar, ele acerta ao dizer que o software, enquanto tal, é uma mercadoria. Porque tem muita gente que sustenta, e ele vai dizer que não, e eu acho que está certo, que mercadoria seria somente bem corpóreo. Na verdade, não é. Na verdade, assim, se pegar o Código Comercial de 1850, já encontrava entre as mercadorias, você encontrava títulos, ou seja, essa ideia de mercadoria como bem corpóreo não era muito verdadeiro. Só que ele disse, então, posso cobrar ICMS? Posso. Mas ele disse, mas ao mesmo tempo o software tem a manutenção do software, que é um serviço. Então, ele tratou o software como o exemplo que eu dei para vocês do restaurante. E disse, neste caso, a lei complementar é que decidiu o ISS, ela seria tão constitucional quanto se fosse o ICMS, mas como decidiu o ISS, faço valer. Isso foi a decisão dele. Eu tenho uma discordância só, porque eu não consigo achar que eu tenha serviço no software. Porque se eu tiver, eu vou dizer que se eu vender uma máquina para você e instalar, eu posso cobrar ISS também. Eu começo a abrir demais a coisa. Ou seja, eu vendo a mercadoria, eu vendo a máquina, não vou te instalar a máquina. Nem por isso eu vou ter um ISS. Eu vendi a mercadoria instalada. Então, o fato de eu dar o software atualizado, eu tenho dúvida se eu poderia falar ISS. Mas o raciocínio jurídico dele foi esse. Como ele viu as duas coisas, ele disse que cabe a lei complementar decidir. Talvez só se fosse um software desenvolvido personalizado. Ele disse que um e outro daria a mesma coisa. Ele disse que o de prateleira ou personalizado, os dois podem pagar ISS, porque nos dois, na visão dele, tem. Ele não nega que haja mercadoria, mas diz que tem serviço também. Isso foi a decisão dele. Porque generalizar um software é complicado também, né? Existem softwares que você tem no seu computador e ele exige de quem fornece uma certa espécie de manutenção perpétua. Sim. Não. Que é um serviço. Eu posso comprar máquina, se comprar uma televisão tem software também. Quer dizer, se eu for ao extremo, eu vou dizer que se o legislador complementar quiser, ele pode pegar uma televisão e cobrar ISS porque tem um pouquinho de serviço no meio. Sim. Eu estou falando assim, que realmente a televisão hoje em dia, ela fica atualizando o sistema, não tem isso? Então eu poderia, não dê essa ideia para as prefeituras, que são capazes de ir lá no Congresso, eles têm maioria no Congresso, vai na frente dos prefeitos, vai cobrar ISS sobre televisão. Depois eu dizer que a culpa é pelo seu joelho.
Então, ó, não vale, tá? Não foi isso que eu disse. O Pedro, que foi quem fez a pergunta, está fazendo um comentário, dizendo que eu programo desde os 15 anos e nunca consegui entender como se enxerga software como um serviço. É como tributar livro como serviço para o consumidor. Afinal, é basicamente um livro interativo. Então, como eu estou te explicando, Pedro, o ministro enxergou que aquela manutenção que é feita no software seria o tal do serviço. Ele disse, não nega que é mercadoria. O teu livro, como você disse, o livro, os meus pelo menos ficam na minha prateleira. Ninguém aparece a ficar mexendo neles. Mas se alguém vai atualizar o livro, tá, diz, está tendo serviço. Talvez pudesse ser cobrado ISS só se fosse cobrado por essa manutenção. Não, aí que tá. Esse é o ponto. É outra questão. Se eu pudesse segregar, você pode falar que é mercadoria, que é serviço. Eu volto ao restaurante. Mas se É assim, não tem como. se eu não consigo dizer que é mais uma coisa, porque o restaurante para mim é muito claro. O restaurante, ele é os dois. Ele é os dois. Não tem como ser. Se eu pudesse segregar, seria diferente. E o ministro entendeu que no software também eu não segrego. O software, ele tem os dois num software. É os dois numa coisa só. Não são duas prestações separadas. Na visão do ministro. Temos tempo para mais uma pergunta? Quando você quiser. Depois eu posso fazer propaganda no final, alguma coisinha? Claro. Na verdade, é ruim vender o IBDT para vocês? Não, de jeito nenhum. Então eu vou aproveitar e fazer um seguinte problema. Sério, tá? Eu sou fã do BDT. É assim, o IBDT, anota aí, www.ibdt.org.br. Porque eu recomendo muito um curso que é feito aos sábados, ele é online, você pode fazer aí também no lugar. É aos sábados de manhã, é curso de introdução e atualização ao direito tributário. É muito bom, é o ano inteiro, tem um módulo de semestre, segundo semestre, todo sábado. Assim, o que você faz no sábado de manhã? Ficar no sol, na piscina, estragando a pele, ou estudar direito tributário? O que é mais útil? Direito tributário, né? E é ao vivo, professor? É ao vivo, é ao vivo. É ao vivo, é online, né? Assim, a pandemia trouxe online, acabou a pandemia, a gente achou... O IBDT, antes da pandemia, ele era o Instituto Brasileiro de São Paulo. Tudo acontecia em São Paulo. Com a pandemia, a gente virou nacional. E não vão abrir mão disso. Então esse curso ele é aberto, assim, online. Ele fica gravado também? Não, que eu saiba não. Professor, você pode repetir o nome do curso? E é curso de introdução e atualização em direito tributário, CIADTA. Deve abrir daqui a pouco, Arthur. Ele segue o ano, tá? Primeiro semestre, segundo semestre. Tá? Não confunda com de especialização. Especialização é para formar. Quem for formado, depois pode fazer especialização. Mas eu recomendo que comece com a atualização, com essa introdução. O que a introdução faz, no fundo? É um bom quarto ano bem feito. Assim. Agora que você tem mais maturidade, eu vou fazer bem feito. Vou aprender isso, você vai antecipar. Mas pode fazer. Eu fiz a primeira vez no terceiro ano, não tinha tido ainda. Eu fiz a segunda vez. Eu fiz 2 vezes o curso. E não me arrependi. É assim, porque os professores, assim, obviamente eu acho que ninguém pode ter melhor curso do que se eu der o curso inteiro. Claro que eu vou ter que achar isso. Mas eu vou falar isso um pouco da boca para fora. É muito bom você ter vários professores dando, você ter várias visões contraditórias. Eu aqui acabei de negar a tipicidade. O professor vai falar de tipicidade, deixa eu pensar sobre isso. Então você ter chance de ter vários professores faz com que você pense o assunto. Essa é a ideia desse curso. E um detalhe interessante é que nesse curso, assim, que existe desde 74. Esse mesmo curso. Nossa! E os professores que aceitam dar uma aula uma vez por ano que o professor vai dar aula lá, o professor gosta de dar aula e ele vai como voluntário. Vai porque ele quer dar aquela aula. Então ele prepara uma aula como essas. É muito legal você ter um voluntário que quis dar aquela aula. Eu recomendo muito, é um bom caminho. O ano inteiro, semanalmente, cada vez um professor diferente, falando Sim. um tema diferente. Sim. Normalmente são 2. Às vezes repete, eu dou a primeira aula no primeiro semestre, a primeira aula do segundo semestre. Mas eu tenho uma ligação muito forte com o IBDT. E aliás, fica aqui pertinho. No presencial. O senhor vai lá dar aula? Não, porque como online eu faço em casa. Sábado de manhã, né? Eu dou aula no mestrado aí, na especialização, eu presencialmente. É aqui, né? Não pode homem não. Se eu posso ler mais a pergunta, Pode. então? É do Luiz Guilherme.
Ele é de Niterói. Ele pergunta, a definição de insumos para fins de creditamento de PIS/COFINS não cumulativo seria um conceito indeterminado? Sem dúvida. Sem dúvida. É um bom exemplo. É mais um para você. Me venha me falar de tipicidade cerrada quando você fala de insumo. O que é insumo? Aquilo que foi necessário. A ministra Regina Costa falou que é necessário para produzir. Claro que é. Esse é o direito tributário de verdade, gente. É o nosso mar. Não adianta fazer teoria sobre algo que não existe. Vou piorar. É um conceito econômico. Você não tem ideia quanta gente ficou ofendida se eu disser isso, mas é. Tem um rapaz. Você conheceu o Ricardo Galendi? Sim, foi meu colega do doutorado. Então, o Ricardo Galendi, a dissertação de mestrado dele foi sobre consideração econômica do direito tributário. E ele fala dos insumos, falando também, é um conceito econômico ainda. É isso, gente. É isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. É a Valéria Vitória aqui. Obrigado pela atenção. Maravilha. Muito obrigada.